Saudações, meus queridos. Sou Cryan do Serviço Magnético. Mais uma vez estou diante de aqueles que estão nesta sala pela primeira vez, muitos de vós pela primeira vez, a ouvir uma canalização ao vivo, e mais uma vez eu vos digo que a mensagem é a mensagem e é transportada por vós, seja quando for que a escutam, mas quando está presente na sala há algo de um pouco diferente. Pois os humanos são lineares. E para os humanos o tempo não é variável. Vivem numa caixa da física que é limitada, em termos da sua dimensionalidade. Como tal, para vós, isto é o agora. E dirão depois mais tarde aos outros, eu estava lá quando isso aconteceu. Mas há aqueles que estão a ouvir esta mensagem mais tarde. E para eles, quando a escutarem, será o seu agora. E como tal, questionamos aquilo que é real, o que é agora, o que é real. Na linearidade dirão que se ouviram algo que aconteceu antes, é passado. E no entanto, como é que é possível se essa memória vos afeta no agora? E faço esta pergunta então para aqueles que estão a escutar mais tarde. Mesmo assim, há uma diferença em relação àqueles que estão fisicamente aqui nesta sala. E a diferença é a seguinte, é que há uma confluência da consciência coletiva com base naquilo que são as pessoas, os 100, cerca de 100 elementos que estão aqui sentados na sala. Como tal, neste momento, vocês estão num estado de consciência de alerta, de atenção, de permissão, num momento de quietude, de serenidade, de forma a escutarem o melhor que puderem aquilo que o Espírito tem a dizer. Alguns de vós nesta sala nem sequer acreditam que isto é real, e eu sei quais de vós pensam assim, mas não há qualquer tipo de julgamento, de todo. E ao longo de mais de 40 anos, o meu próprio parceiro não acreditava em nada mais do que isso. Eu próprio achava mal todas essas coisas. E, no entanto, não havia qualquer tipo de julgamento em relação a isso. Será que, se ele não tivesse aceito Cryan, se ele não tivesse mudado de ideias, nós teríamos encontrado outro veículo? Pois tudo isto tem a ver com o livre-arbítrio, com a liberdade de escolha, e sempre será assim, pois isto trata-se do amor de Deus nas vossas vidas, que não se impõe de forma alguma e que não vos obriga a fazer seja o que for. Simplesmente convida-vos a usar o vosso discernimento, se vocês quiserem permitir-se ou não. Mas há algo que acontece aqui neste espaço. Pois vocês têm uma consciência coletiva e isso produz uma energia que não está disponível em de qualquer outra forma, em qualquer outro lugar. Pois estão aqui literalmente sentados num campo multidimensional criado por todos vós. E alguns dirão, não compreendo esse conceito, Cryan. E eu digo então que vocês não têm de compreendê-lo. Mas se vocês tiverem qualquer tipo de crença, algum tipo de fé espiritual, em que vocês conseguem recuar na história de forma a compreender aquilo que é a Merkaba, o padrão que existe e que é sagrado num campo energético em vosso redor, que é sagrado, essa Merkaba encontra-se em redor de cada ser humano, mas quando se trata de um ser humano desperto, conectado, então essa Merkaba brilha e para nós torna-se muito evidente como sendo uma Merkaba ativada. E eis todos vós aqui coletivamente imersos na Merkaba uns dos outros. Cada Merkaba tem 8 metros de diâmetro. Estão assim imersos na Merkaba uns dos outros. Não se trata de um coletivo linear, ou seja, não tem a ver com o número de pessoas e o número de Merkabas que estão aqui, pois não se trata de uma equação linear em relação à quantidade de energia aqui presente, pois não se aplica a este caso. O campo que vocês criam neste momento é um campo suficientemente grande para abarcar todo o mundo. Trata-se de energia quântica e não segue as regras da linearidade que vocês poderão pensar que gerem a física aqui. Todas as leis da física lineares desaparecem aqui. Quando um grupo como este se junta,
É incrível aquilo que são capazes de fazer todos juntos. Não é que isto seja uma mensagem nova, mas aquilo que vos traz aqui é uma comitiva um coletivo de Merkabas ativadas que traz uma luz a este planeta que nós vemos instantaneamente à medida que vocês se sentam e coletivamente nos dão permissão para coisas até que não compreendem, coisas que saem fora da vossa capacidade de saber e que, no entanto, vocês aceitam. Há muitos de vós aqui a dizer: querido Espírito, eu não compreendo completamente esta conexão, ou o que isso quer dizer, ou quem eu sou, ou o que é essa mensagem, mas eu sinto o amor de Deus. Eis então a permissão de irem para além daquilo que vocês compreendem. E tantos de vós já fizeram isto tantas vezes, indo para além daquilo que conseguem compreender. E isso é difícil para o ser humano. Vocês querem compreender tudo e pôr tudo em caixas. O meu parceiro também o faz. Ele gosta de pôr tudo em caixinhas de forma a poder apresentar-vos os conceitos de forma linear, de forma a que possam compreender a forma como as coisas funcionam, mas isto vai muito além do entendimento, discernimento racional. E este pequeno grupo, se concentrasse em simultâneo num ponto fulcral, e se vocês neste tempo quântico se focassem numa determinada intenção, vocês podiam mudar o vosso planeta. Isso ajuda se o vosso ADN estiver a funcionar de uma forma mais elevada, e ele vai funcionar de uma forma mais eficaz. E esta luz brilhante que vocês estão a emanar neste momento é diferente daquilo que acontece com aqueles que escutam a mensagem mais tarde. Esta luz brilhante que emanam agora é vista, e é vista por tantos que vocês desconhecem, e é conhecido pela própria fonte criadora. A comitiva que chega convosco vem ter convosco precisamente por essa luz e fica aqui então presente, sentada convosco, e essa comitiva está então repleta daquilo que são os mestres de cura, mestres em geral. Vocês sabiam disso? Alguns deles são os vossos próprios antepassados. Alguns vêm de muitos lugares, e digo lugares de uma forma relativa, pois estamos a falar de energias multidimensionais. Vêm de muitos lugares multidimensionais. E estão aqui muitos mestres de cura que vieram até aqui atraídos pela vossa luz. E agora pergunto-vos, o que é que vão fazer com isso? E o que é que vocês pretendem fazer? Vão simplesmente estar sentados a dizer: é agradável, sinto essa energia? Ou será que vão se permitir recalibrar através dessa energia? E estou a falar especificamente com alguns de vós para vos dizer que os desafios que têm vivido até agora, vocês podem permitir-se transcender essas barreiras, eliminar esses desafios, se vocês se permitirem. Mas o se é fundamental, vocês podem permitir-se se quiserem. E por vezes as coisas acontecem por uma razão. Às vezes há portas que se fecham e vocês às vezes sentem-se frustrados e sentem-se desconectados temporariamente. E sentem essa desconexão por razões que, do ponto de vista do ser humano em sobrevivência, faz sentido, pois sentem-se frustrados, sentem-se zangados, e nesse momento vocês perdem a conexão. É como se o sinal de rádio ficasse mais distante. E quando termina a recalibração, vocês nem se apercebem daquilo que aconteceu, porque entretanto já não estão a apanhar o mesmo sinal. E eu estou a deixar esta mensagem entregue aos que estão aqui e a outros que vão ouvir mais tarde. Eu já disse isto antes. Está na altura de vocês voltarem a sintonizar a estação de rádio. E vocês sabem o que é que eu estou a dizer. Eu estou a falar especificamente para algumas mentes e alguns corações que precisavam de ouvir isto. Reconectem-se à estação inicial de emissão e voltem a ser saudáveis, felizes. Permitam ser felizes novamente. Permitam-se a alegria nas vossas vidas, mais uma vez. De forma a que vocês possam acordar de manhã sem estarem medo, em ansiedade ou de aborrecimento com a vida, achar que a vida não tem interesse. A alegria é muito importante. O amor de Deus que procura entrar nas vossas vidas e que vos permite sentir a alegria de viver e os sorrisos por estarem vivos. E é isso que faz com que contagiem os outros com a esperança. Se vocês não se ressintonizarem com a estação de emissão de rádio, de conexão, vocês não vão conseguir inspirar os outros.
Reconectem-se. Mostrem àqueles em vosso redor do que se trata essa conexão. E por último eu digo o seguinte, algo que eu já tinha dito antes. Não acham interessante que nós chamamos os trabalhadores de luz? Nós não chamamos passeadores de luz. Não andam aqui a passear pela luz, não andam simplesmente de mãos estendidas aos saltinhos e a dizer fazer OM e depois morrem. Não, chama-se trabalhadores de luz e vocês têm este trabalho para fazer. Este é o trabalho. Essa conexão e mostrar aos outros. Vocês estão nesta vida aqui com um propósito. Há uma razão pela qual estão aqui. Há uma razão pela qual passaram pela grande mudança. E já disse o suficiente em relação a isso. E que vocês saiam daqui melhores do que quando entraram, com um entendimento maior do porquê que estão aqui. E eu volto mais tarde. E assim é. Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. The entourage is still here. A comitiva ainda se encontra aqui presente. Are here. Aqueles que escutam a mensagem mais tarde Listener from the future. estão também aqui presentes. Meu caro ouvinte que me ouve mais tarde, não acham interessante se tratar então do passado? Estamos todos juntos, muitos de nós, em conjunto. E o ensinamento do dia de hoje tem a ver com o facto do ser humano estar a tornar-se um pouco mais multidimensional. Tem a ver com os processos da vossa realidade e das vossas vidas que podem mudar graças a isso. As ferramentas que vocês têm e que podem reclamar para vós, fazendo parte até da vossa vida do dia a dia, consciente, até isso pode mudar. E que essa mudança tem a ver com a vossa consciência, com as vossas práticas, mudando velhos hábitos e velhas práticas, se assim o entenderem. A mudança é sempre difícil. A mudança é difícil porque atrai coisas novas e, como tal, novos desafios. Vocês mudam uma coisa e todas as restantes acabam por mudar também. Como tal, intuitivamente sabem que uma mudança traz outras mudanças e, como tal, resistem um pouco a essa mudança. E trata-se de algo normal e comum. E vocês vão conseguir ultrapassar essa fase. O que é interessante em relação a isso e que se calhar é importante dizer-vos, até convencer-vos de que possa vir a acontecer, é que tudo aquilo que vocês conseguirem mudar hoje em dia trará mais mudanças efetivamente, mas trará também muito mais benevolência. E queríamos dizer que Deus ama-vos tanto, esta fonte criadora ama-vos tanto e vê aquilo que fazem e veem que estão tão investidos na vontade de entender algo de tão diferente, de tão novo, que desafia aquilo que compreendem sobre a vossa realidade e sobre a vossa física, confiando simplesmente naquilo que são formas desconhecidas da multidimensionalidade. E a recompensa será que tudo aquilo que vocês fizerem terá aquilo a que eu chamo de um brilho benevolente. Aquilo que eu chamo esse brilho benevolente faz com que tudo aquilo que vocês tenham experienciado até aqui passe a sentir-se muito bem. Imaginem vocês contemplarem um desafio e sentirem-se entusiasmados com esse desafio em vez de sentirem-se com medo. Imaginem-se dirigirem-se a essa ponte do desconhecido e simplesmente irem a correr para essa ponte com entusiasmo em vez de porem travões a fundo com medo, desconfiados que é algo de assustador, com vontade de pôr os travões a fundo e não se chegar a saltar. E o Espírito vê tudo isso e sabe quem vocês são. O ADN que vocês têm, que representa também a consciência daquilo que vocês desfrutam, consegue também ver todos esses processos. O vosso coração, a vossa pineal, o vosso cérebro racional, tudo isso tem consciência disso e tudo funciona em conjunto de forma a que se torne um processo
confortável a partir daqui. Trata-se de algo novo. No passado, quando vocês tentavam algo novo, não tinham esta equipa de apoio. Na velha energia, vocês não tinham esse sistema de apoio. Vocês ainda não tinham criado esse colchão de apoio. E agora vocês têm-no. E mais uma vez nós dizemos, então, que as coisas não são sempre aquilo que parecem. E aquilo que vocês tentaram anteriormente e que não resultou, pode ser que funcione agora. Tentem novamente. Eu gostaria de dar um nome a esta mensagem. Como se fosse uma adenda da última mensagem. E na última mensagem que deixamos aqui convosco ontem, foi uma mensagem que se dirige a todos, caso não tenham ouvido. E a adenda então fará mais sentido a quem ouviu a mensagem de ontem, mas fará sentido também a quem ouvir só esta mensagem. Falamos sobre isto então, revendo aquilo que foi matéria dada. O vosso ADN tem então uma parte quântica multidimensional. Dissemos também que essa é a razão pela qual vocês conseguem gerar eventos quânticos, e também dissemos que esta nova energia está a mudar a humanidade. Não apenas as almas antigas, mas toda a humanidade. E dissemos que muitos estão a começar a despertar para novas possibilidades e que estão a começar a recorrer a essas possibilidades de forma a conseguir produzir coisas que podem parecer mágicas. E dissemos também que o vosso registro akáshico, aquilo que existe no vosso vasto banco de dados, que é o vosso ADN, vai começar a vir à superfície de formas que vocês não esperavam. E vocês nem sequer vão acreditar no que vai acontecer, pois as coisas vão começar a ocorrer com alguns humanos individualmente, que os outros vão achar impossíveis, pois o humano que vocês são até aqui tem sido 3D todas as vossas vidas. E o que é que acontece, sobretudo na velha energia, quando conheciam alguém que era mediúnico? Todos os outros queriam consultá-lo, ou então fugir dessa pessoa, ou então ostracizar essa pessoa, ou chamar essa pessoa de mágico ou malévolo. Os militares também queriam essas pessoas. E essa pessoa não ia saber o que fazer com essas aptidões, esses recursos. E isso é apenas uma amostra daquilo que está para vir. Seres humanos super psíquicos, super mediúnicos, aquilo que pode chamar até de pré-cognoscentes, aquilo que são pessoas que conseguem perceber os potenciais do planeta e compreender que isso são realidades potenciais reais. Um médium que possa usar a polícia, vezes sem conta, muito provavelmente hoje em dia dirá ainda assim que não é real, pois não é suposto isso ser possível, não se trata de algo 3D. Compreendem o que quer dizer? E isso vai mudar. Cada vez mais os seres humanos vai haver cada vez mais humanos conscientes de coisas especiais que não são só eles que conseguem ver, mas muitos outros, e vão ter então lembranças de coisas muito especiais de outras vidas e que não vão saber o que fazer com essa informação. E por isso eu gostaria que fizessem o seguinte: vou apresentar-vos uma personagem, o Woe. É uma parábola, na verdade é mais do que uma parábola, e é apenas o nome de uma criança. Imaginem então que o Woe tem entre 4 e 6 anos de idade e que o Woe está agora na nova energia. E o Woe começa a dizer aos pais quem ele foi da última vez. Começa a dizer aos pais como era a sua última vida, quando estava na família, noutra posição, ou ocupar outra posição, dizendo então à mãe que ela é a melhor mãe do mundo, a melhor de todas que ele já teve até então, começando então
a recitar coisas estranhas e a lembrar-se de coisas estranhas. E à medida que esta criança, o WoW, se lembra de tanta coisa, e digo-vos porque é que o WoW se lembra de tanta informação. Porque é uma nova criança na nova energia com um ADN mais eficaz e com uma nova consciência. Poderá ser uma consciência mais elevada, segundo vocês dizem, mas na verdade não é mais elevada, é simplesmente mais acelerada. E isso faz com que o WoW se lembre de muitas coisas de uma forma mais rápida. Mas a criança não tem propriamente experiência daquilo que é um adulto na velha energia, na nova energia, e como tal a criança ainda não tem uma caixa que o restrinja naquilo que é a sua espontaneidade. E como tal ele diz tudo o que se lembra e está atento à reação dos pais. Os pais que são as pessoas mais importantes nas suas vidas. E sendo os pais as pessoas mais importantes na sua vida, ele está atento a tudo o que é a sua reação. E isso vai determinar tudo o que vai acontecer com o WoW. Se os pais disserem para ele se calar e para dizer que isso são disparates, que não é real, o WoW vai se calar. Mas se os pais ouvirem o que ele tem para dizer, o WoW vai dizer muito mais quem foi, o que aprendeu, quem ele é. Se não houver esses limites, pois o WoW não vai ter lembranças de ter sido restringido e se não tiver nada que ele sinta que faz com que ele tenha que se calar, se ele sentir que os pais o ouvem e que pode simplesmente dizer as suas verdades, despertando nesta nova energia como uma nova criança, ele vai dizer muito mais. Portanto, eu quero dar instruções para aquilo que vocês podem fazer com os vossos filhos, aqueles que estão a despertar, os vossos filhos, os vossos netos. Muitos vão ter este tipo de comportamentos, meus queridos. Estou a falar especificamente com uma mãe que está grávida e que não está aqui na sala, mas que vai ouvir isto mais tarde. Essa pessoa vai ter esta experiência com a sua criança. E neste momento, esta pessoa, esta mãe, tem um sistema de crenças fechado dentro de uma caixa. E o que eu quero sugerir a essa pessoa é que ela não receie essa informação que vai vir dos seus filhos. E estas instruções aplicam-se a todos. Sempre que vocês virem uma criança a dizer aquilo que se lembra do seu Akash, independentemente do que vocês estejam a fazer, eu gostaria que vocês parassem de fazer o que estão a fazer e escutem. Se vão atrasar para chegar à escola ou ao trabalho, não importa, parem e escutem. Tudo isso pode esperar, o trabalho e a escola. O importante é que escutem. E a razão por que eu vos peço para fazer isso é porque este tipo de memórias não vão ficar presentes muito tempo na memória daquela criança. Poderão não ter outra oportunidade de ouvir o que ele tem para dizer. Pois à medida que a criança for crescendo, essa criança vai começando a aprender a fechar-se em caixas, começando a estar atento àquilo que os outros pensam sobre essa sua aptidão, sobretudo aqueles que são os seus colegas, quando começarem a falar de anjos e começarem a dizer que está a falar com um anjo que parecia real e que é real, mas ao dizer isto a outra criança um pouco mais velha começa a brincar e a gozar com ele por acreditar em fadas e anjos, nesse momento a criança vai fechar essa porta. Mediante a pressão de ser aceite entre os seus pares e os seus pais, ele vai fechar essas antenas e se ele sentir que não é aceito por essa informação que está a aceder, então ele vai se calar. E portanto eu gostaria que parassem o que estiverem a fazer quando isso acontecer e ouçam o que a criança tem para dizer. E quero que façam-no sentir bem e que não é estranho lembrar-se, sintam até, façam-no sentir que é fascinante o que ele está a dizer e que estão a ouvir e que acreditam no que ele está a dizer. E gostaria que vocês fizessem questão de mostrar que isso é aceitável e que apoiassem essa ideia de ele estar a contar essa vossa história. Gostaria até que perguntassem mais coisas, dissessem que interessante, diz-me mais, conta-me mais, olha, obrigada por estares a dizer estas coisas, eu ainda te amo mais agora que me contaste tudo isto, por favor conta-me mais coisas. E se a criança sentir essa aceitação na mãe, no pai, eu posso dizer-vos que independentemente do que os colegas possam pensar, ele vai sempre sentir que tem um amigo, alguém que aceita essa sua conversa sobre o anjo que está no canto, ou quantas vidas ele já teve, ou as coisas que ele aprendeu ao longo das várias vidas.
Isso vai acontecer cada vez mais neste planeta. Através do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, os novos pais têm a capacidade de acelerar esse processo daquilo que pode ser o processo dessas crianças mediante a forma como tratam esses meninos que começam a lembrar-se de quem são. E vamos então voltar atrás onde estávamos antes da história do WoW. Dizíamos então que a consciência mais elevada da alma antiga está também ela a lembrar-se de muita coisa. Talvez comecem a ver outra vez os anjos que estão na esquina. Talvez comecem até a conseguir conversar fisicamente, não com um fantasma, com uma aparição, mas com aquilo que é a personificação do amor do Criador. O amor mágico que tinham, o amigo imaginário que tinham em criança e que volta à vida agora. E eu pergunto-vos, será que vocês vão permitir que isso aconteça? Ou será que vocês estão demasiado investidos na caixa que já conhecem? Quando vocês começarem a lembrar-se de coisas e possibilidades de vossa caixa que vêm à superfície, tentando dizer-vos, lembrar-vos de quem vocês são e a magnificência das vossas vidas, será que vocês vão tratar isso como uma fantasia, um sonho, uma coisa sem importância, esquecendo tudo isso e fechando essa porta sem contar isso a ninguém? Ou será que vocês vão gritar do topo dos vossos pulmões àqueles que conseguirem compreender e celebrar essa memória? Porque isso pode vir a acontecer. A alma antiga vai ser aquela que vai começar a ter esses sonhos, essas realidades, essas memórias, à medida que o ADN vai começar a ser mais eficaz e vocês se derem permissão para uma consciência mais elevada. Não será apenas então as novas crianças, vocês próprios. A alma antiga vai ter essa experiência. As crianças também vão ter essa experiência. Também elas são almas antigas. Mas vocês vão ter de ter realmente que ajudar essas novas crianças, ajudá-las a perceber que também elas são almas antigas, tão antigas quanto as vossas próprias almas, tratando-as com a gentileza, a benevolência, a amabilidade, a bondade, sabendo que eles têm quem os escute quando contarem aquilo que tiverem para contar. E isso vai ser uma forma de acelerarem muito aquilo que é a verdade sobre o que se passa no planeta. E essa é a mensagem. À medida que estas coisas começarem a acontecer a todos vós também, como adultos, independentemente da idade que tenham agora, a alma antiga, vocês vão ter a tendência a suprimir tudo isso, vão ter a tendência de partilhar com outros, a dizer, aconteceu uma coisa estranha. Não digam isso, não é uma coisa estranha, é uma coisa normal para uma alma antiga que trabalhou para chegar aqui. E se vocês conseguem transmitir-se para além do tempo, e há alguns aqui que sabem o que eu quero dizer com isto, se vocês forem daquele tipo de pessoas que são capazes de experiências multidimensionais, seja de que forma for, depois não contem aos outros a dizer que tiveram uma experiência estranha ou esquisita. Eu gostaria que vocês simplesmente se erguessem e dissessem que estão a sair desta caixa limitante e começassem a dizer que estão a ter experiências extraordinárias dentro da vossa multidimensionalidade, pois isso é o que a experiência tem para vos proporcionar. Alguns vão realmente... Há algumas pessoas que vão ter experiências estranhas e só eu é que posso dizer que são estranhas. Vocês não podem dizer que tiveram experiências estranhas, pois tudo aquilo que vos acontecer que sai fora da vossa caixa, do vosso sistema de crenças, será que vocês vão ter a coragem de celebrar a voz que vocês ouvem pela primeira vez, por exemplo? Ou será que vocês vão a correr para o médico a dizer que estão a ficar doentes ou estranhos? A escolha é vossa. Esta é a adenda que eu queria acrescentar à mensagem de ontem, esta nova realidade de conexão com Deus. E por hoje é tudo. Vocês já receberam muita informação, muitos ensinamentos nesta sala para saber aquilo que estou a querer dizer. Eu gostaria muito de deixar a ideia de que vocês podem sair desta sala diferentes de quando chegaram. Estejam alguns momentos aí sentados a ponderar, a sentir se isto é real ou não, se aquilo que foi dito e aquilo que foi ensinado neste dia
não irá para além da caixa. E para além da caixa, meus queridos, é onde está o mundo real. Aquele mundo onde vocês têm vivido até aqui é apenas um mundo limitado e apenas essa consciência, essa constatação irá ser o suficiente para alguns de vós aqui sentados nesta sala permitirem-se, curarem-se, permitindo-se então ir para além da realidade que vos tem mantido e aquém daquilo que é a crença em todas estas coisas. E tudo isso está disponível para vós aqui agora. Da próxima vez que vocês meditarem, digam o seguinte: querido Espírito, eu estou em amor com a fonte criadora, completamente enamorado com aquilo que é a fonte criadora, mesmo sem a compreender. E estando em amor e apaixonado pela fonte, eu não tenho que compreender mais nada. Querido Espírito, mostra-me aquilo que eu tenho de saber. Dá-me a intuição para eu ser conduzido aos lugares que eu não sei quais são. E deixa-me ter alegria e felicidade ao longo desse processo, à medida que eu caminho naquilo que pode até parecer escuridão, mas que na verdade se trata de uma luz. Trata-se da luz. E assim é.